Vamos abrir a palavra de Deus, vamos refletir um pouco mais sobre o que Deus tem para nós. Mateus 6, 25 até o versículo 34. Diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que seja, possa acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, e hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comereis, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, Jesus aqui nos falando sobre a ansiedade com relação à vida, com relação ao que vestir, com relação ao que comer. E é interessante que nós nos preocupamos com essas coisas, e de fato é uma preocupação justa, mas a nossa preocupação não pode extrapolar do limite ao ponto da gente desconfiar do cuidado e da proteção de Deus nas nossas vidas. Deus nos guarda, Deus nos protege, Deus nos dá tudo o que nós precisamos. E é interessante que o versículo 33, ele é um versículo usado por muitos pregadores, por muitas pessoas, para dizer que o crente, se ele buscar ao Senhor em primeiro lugar, todas as coisas ele vai alcançar. Tudo ele vai ter o melhor carro, ele vai ter a melhor casa. Só basta ele buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e tudo vai ser mil maravilhas na sua vida. Mas se você observar esse versículo 33, e ele diz assim, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Veja bem que Jesus não disse todas as coisas, tudo Deus vai acrescentar na tua vida. Não, ele diz todas estas coisas. Que coisas? O alimento e a vestimenta. Então, o que você precisa para se alimentar e o que você precisa para vestir, o Senhor vai te dar. O Senhor vai suprir as suas necessidades.
O que nós aprendemos, irmãos, é que nós muitas vezes não temos tudo o que nós queremos, mas temos tudo o que nós precisamos. Tudo o que nós necessitamos, o Senhor nos dá quando buscamos em primeiro lugar o reino de Deus. Então, o texto está falando justamente disso, dos pássaros que não plantam, mas o Senhor dá o que eles precisam para comer. Os lírios dos campos que não produzem roupas, mas o Senhor os veste com as folhas. Veja bem como o Senhor é maravilhoso. Então, o necessário para nós. O versículo 32 ele diz: porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. O Senhor sabe o que nós necessitamos. O Senhor sabe o que é necessário para a minha e para a sua vida. Ao buscar o reino de Deus, em primeiro lugar, as nossas necessidades, elas são supridas. O que nós precisamos, Deus nos dá. E é interessante que Jesus, o mestre dos mestres, o professor por excelência, aquele que explicava as coisas claramente, usando exemplos do cotidiano. Aqui ele usa as aves dos céus, aqui ele usa os lírios, as plantas, para mostrar o cuidado de Deus, o cuidado de Deus. Então Jesus faz exatamente isso. Ele usa o que está no céu, o que está na terra, a natureza, para nos dar lições preciosíssimas. E é interessante que no contexto desse texto nós encontramos várias explicações sobre oração, né? O capítulo 6, a partir do versículo 5, né? Como se deve orar. Jesus ensina como se deve orar. Jesus nos ensina a oração dominical. Ele fala também do jejuar. Jesus fala dos tesouros no céu. Jesus fala dos dois senhores. No contexto desse texto que fala sobre a ansiedade, sobre confiar no Senhor. Então, oração tem a ver com isso. Descansar, confiar no Senhor, tirar a ansiedade do nosso coração. Servimos a um só Senhor, dependemos de um só Senhor, oramos a um só Senhor, o nosso Pai Celeste. Então, Jesus nos fala justamente disso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Qual tem sido a sua busca? Qual tem sido a sua busca? Sempre estamos buscando algo, sempre queremos algo, sempre temos objetivos, temos alvos a serem alcançados. Aqueles que buscam um namoro, aqueles que buscam um casamento, aqueles que buscam um emprego para manter a sua família. O que você tem buscado? Não é errado buscar todas essas coisas. Temos que buscar com sabedoria, temos que buscar com discernimento tudo isto, mas em primeiro lugar temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça.
que o reino de Deus seja a sua busca em primeiro lugar, que a justiça de Deus seja a sua busca em primeiro lugar, que nada mais esteja no trono do seu coração a não ser buscar ao Senhor e a sua justiça. Buscar ao Senhor e a sua justiça. Que você ore por isso, que você tenha sede de Deus, tenha sede de conhecer mais a Deus, de saber mais quem Ele é. E cada vez que você vai conhecendo, você vai vendo o quanto Deus é grande, o quanto o reino de Deus é grande, é maior do que a nossa concepção. Nós fazemos parte de uma denominação, fazemos parte de uma igreja, mas sobre tudo isso, nós fazemos parte do reino de Deus que está em toda a terra e que Jesus domina esse reino, é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Você compreende isso? Você compreende isso sobre o reino de Deus? Este é o reino de Deus. A igreja de Deus em todo lugar. Que possamos buscar o Senhor mais e mais e reconhecer a sua grandeza. Um certo menino estava na praia e ele cavou um buraco na areia e com um baldezinho ele estava pegando a água do mar e colocando naquele buraco, e ele colocando água lá, e um certo senhor chegou e disse para ele: o que você está fazendo? Ele disse: eu quero colocar a água do mar neste buraco. Algo praticamente impossível. E é assim quando nós vamos conhecendo a Deus. Deus em um certo sentido é inexplicável. Deus é infinitamente grande, maior do que a nossa concepção, mas mesmo assim Ele se revelou a nós, mostrou quem Ele é, ao ponto da gente poder conhecer, nem que seja um pouco desse Deus grandioso, ao ponto da gente buscar esse Deus grandioso em primeiro lugar e a sua justiça. Ele se revelou a nós na pessoa de Cristo Jesus e nós podemos conhecê-lo. Então, não desperdice tempo, mas invista tempo em buscar ao Senhor e a sua justiça em primeiro lugar. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, que possamos conhecer mais e mais ao Senhor, que possamos viver mais e mais para Deus. A nossa vida só vai ser ajustada se nós colocarmos em primeiro lugar buscar ao Senhor. A nossa vida só vai andar corretamente se nós buscarmos ao Senhor em primeiro lugar. Então busque, coloque o seu coração diante de Deus, coloque a sua vida diante de Deus. Busque ao Senhor todos os dias, em cada momento. Que Deus abençoe a minha e a sua vida em Cristo Jesus e que nós possamos saber trabalhar essa questão da ansiedade no nosso coração, que nós possamos compreender que o nosso Deus é soberano e nada mesmo foge do controle dele. Tudo está no controle do nosso Deus. Tudo. Não há nada que fuja do controle de Deus. Deus não é pego desprevenido.
Deus não tem susto, Deus não trabalha com plano B, C. Ele só tem um plano. Ele decreta as coisas e as coisas acontecem. E ele faz com que as coisas acontecem, porque ele é Deus. Ele é Deus e ele é soberano.